Sejam bem-vindos ao Mad Nelson nessa sexta-feira maravilhosa e hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que vocês postaram nos vídeos. Todas as sextas-feiras eu estarei fazendo esse tipo de vídeo, então vamos começar com a primeira pergunta de Caio Márcio. Mano, percebi agora que alguém já disse que você parece o Seth Rogen. Porra, mas que beleza, hein? A segunda pergunta é de Vitor Lucas. Mano, gostei muito do que você irá trazer de novo para o canal. Então já posso esperar algo muito maneiro surgindo. Sou programador e admiro muito o trabalho dos designers e diretores de arte. Inclusive seria interessante se você abordasse, abre aspas, como você faz o seu brainstorm, fecha aspas. Tipo, onde você encontrasse essas fotos vintage, maneiras, combinações de cores, 3 pontinhos, enfim, do seu ponto de vista como diretor de arte. É nóis, carinha feliz. Sim, eu vou estar aqui abordando algumas outras coisas em relação a design, em relação à direção de arte. Vou estar falando como é que eu faço o meu shitstorm, que é aquele tempestade de merda, onde eu penso uma porrada de coisa idiota e depois eu seleciono menos pior, né? Eu vou estar fazendo isso e talvez também traga alguns tutoriais, como eu já tinha falado nesse vídeo. Esses tutoriais vão ser de Photoshop, etc, para dar uma ajuda a vocês e principalmente para quem quer começar no YouTube. Porque às vezes a pessoa tem ideias maravilhosas, mas ela não faz a mínima ideia de como é que cria uma arte, de como é que cria um logo, como é que faz uma vinheta. Então vou tentar ajudar vocês nesse ponto. A terceira pergunta agora é em relação ao vídeo do Top 10 momentos do episódio 3 da sexta temporada de Game of Thrones. Ghost Bullet, será que o Bran vai desenvolver as suas visões e realmente mudar o passado? Isso vai ser bem interessante, mas lembrando que o Three-Eyed Crow deixa bem claro que se ele tentar fazer isso, ele vai ficar preso no passado. Ghost, eu acho que talvez desenvolver as suas visões para mudar o passado, eu acho que é algo muito exagerado por parte do Bran. Acho que ele não vai conseguir alterar o passado, mas ele vai sim ter muitos problemas em relação a querer continuar naquela época onde ele está. Porque toda hora ele quer ficar em algum lugar, ele chamou o pai dele, ele quis ficar um pouquinho mais tempo quando ele viu a Lyanna. Ele vai uma hora ou outra, até por conta da condição física dele, que ele não tá conseguindo andar, não é? Porque ele tá todo fodido. Então nessa condição física dele, ali dentro do sonho, ele pode andar, ele pode se mover naturalmente. Principalmente para uma pessoa paraplégica. Daquela maneira que ele está vivendo aqueles sonhos, para ele é muito mais fácil do que ele viver a realidade que ele está. Eu gostaria sim de ver algum tipo de modificação do passado, de alguma coisa que tenha um plot relacionado a isso, mas eu não acredito que isso venha realmente a acontecer. Mas vamos ver realmente ele tendo grandes problemas em voltar ou não para a realidade e talvez até como um Inception, se ele sabe ou não que aquilo que ele está vivenciando é real. A quarta pergunta vem de Guilherme. Acho que R plus L = J, a teoria mais plausível mesmo. Mas também acho que se for verdade, quando o Jon souber que ele é filho de Rhaegar, ele não vai aceitar e deve preferir continuar sendo bastardo do Ned. Guilherme, eu acho que talvez ele aceite. Primeiro porque ele viu todos os Starks serem praticamente destruídos, a família em si ser destruída. Ele está com uma certa raiva no coração agora e a Sansa vai encontrar com ele e falar das atrocidades que os Bolton fizeram contra, não só contra a sua casa, mas contra o norte em geral. O que provavelmente vai acontecer é que ele, por mais que ele não goste da situação dele ser um rei, ele provavelmente vai utilizar isso em seu favor para conseguir aliados e conseguir também tomar o trono dos Lannisters. Um quinto comentário, que não é uma pergunta, mas eu também vou englobar nesse vídeo, vem de Matheus Santos. Faz os vídeos de teoria de GOT, carinha feliz. Matheus, eu vou fazer com certeza, já tem aqui algumas coisas preparadas. Como eles não são tão complexos quanto os vídeos de lore do WoW, eles vão sair com uma frequência relativamente rápida, porque eu vou estar falando eles e não vou estar mostrando muitas imagens, nem estar tentando pegar algumas imagens que praticamente não existem, que nem no World of Warcraft, que é muito difícil, que a gente precisa ou desenhar ou entrar no jogo e vivenciar aquele período. Aqui nesse caso nós temos a série e muitas das coisas eu vou conseguir pegar muito rapidamente. Então, de uma certa forma eu vou trazer pra vocês. Eu já tô com algumas selecionadas, principalmente sobre Tyrion ser um Targaryen, entre outras como Clegane Bowl. Se vocês não conhecem, dá uma procurada antes que vocês vão entender depois do vídeo quando eu fizer. A sexta pergunta é de Zitoman. Zitoman que tá aqui desde o início do canal. E aí, Zitoman, beleza? Então, sua pergunta foi o seguinte: cara, eu não sou muito manjão de Game of Thrones. Antes da quinta temporada eu ficava fazendo algumas teorias. Já que o Bronn Morgan, ele conseguiria usar os dragões para algo importante, mas eu só ficava viajando mesmo. Tá, tudo bem, não é uma pergunta, mas a gente pode transformar isso numa pergunta. Será que o Bran vai controlar esses dragões? Eu acredito que sim. É uma coisa muito interessante ele ter posto essa questão de Worgen, mas não sei até que ponto ele conseguiria controlar um dragão, ou em que situação ele utilizaria isso. Se o tal Worgen
dentro da história, não é uma coisa simples, não é uma coisa assim, vou controlar o lobo apenas, vou controlar uma pessoa que nem o Bran faz com o Hodor, mas eu acho que isso tem algo além dessa questão apenas de controlar coisas simples, como águias, etc, etc. Então, sim, acho que ele vai conseguir controlar o dragão. Agora, em que situação, como e por quê, eu não faço a menor ideia. O sexto comentário é de Carlos Henrique. Se essa história toda for um sonho de Bran em coma na cama depois de ele ter sido empurrado lá na torre, seria épico. KKKKKK. Cara, seria a maior trollada do século. Com certeza alguém ia matar o George. O sétimo comentário também vem de uma pessoa que costuma comentar bastante nos vídeos e é o Urso Dorgado. Meu Deus, cadê o N.O.? Urso, o N.O. ainda existe. Entre aspas, virou o Mad Nelson, tá? Como as pessoas já acho que entenderam isso. E vídeos de lore de WoW vão continuar saindo. A única coisa que mudou foi o nome, porque eu vou englobar outras coisas dentro do canal. Então eu não desapareci, eu tô aqui, sou a mesma pessoa. Então continua sendo o N.O. de uma forma ou de outra. Agora os comentários respectivos ao último vídeo que lancei, que é Overwatch Tree of Savior e História do WoW, é um Mad Talk. Então eu vou falar aqui, o primeiro desses comentários é do Thiago Lima. Há alguma previsão para a tradução de Tree of Savior para português? Existe a previsão da Level Up Game trazer esse jogo até metade do ano, mas já estamos na metade do ano e eu não tô vendo muita coisa ser pronunciada sobre o Tree of Savior. Tecnicamente, os servidores da Level Up vão ser hosteados pela IMC Games, que é a que faz o próprio servidor da Steam também. Só que a versão Steam não vai ter a questão em português, já a versão da Level Up vai ser em português e eu acho que vai ser em outro servidor. De uma forma ou de outra, respondendo a sua pergunta, a tradução deve chegar até o final do ano com certeza, tá bom? A próxima pergunta é de Vitor Paul, ou Victor Paul. Seria mais legal falar Victor Paul, tá bom. Então, por mais que o Overwatch rode em PCs meio fracos, ainda assim não rodou no meu PC. Chateado, carinha meio bolado. 1 minuto de silêncio pro seu PC, Victor. Tá bom, chega. E pra finalizar o vídeo, a última pergunta é de Marcelo. Posso estar falando merda, perdão se falei mesmo, mas abrir... Pera aí, cara. Mas abrir, tá? Pro free-to-play não vai atrair mais tóxicos e hackers? Eu sei que a Blizzard tem um histórico de não deixar barato pros hackerzinhos safados, mas não importa o tamanho da empresa, se não forem todos, a grande maioria dos games de baixo custo ou free-to-play é quase impossível de jogar. A disputa é hack versus hack. Olha, Marcelo, é o seguinte, o League of Legends é um bom exemplo disso. Você não encontra hackers dentro do League of Legends por conta da própria empresa, que é a Riot Games, sempre tem uma campanha contra isso e ter uma, vamos dizer assim, um shield muito bom, algo que a própria Blizzard não teria problema algum em desenvolver. A questão não é a toxicidade dos players. Os players eles podem ser tóxicos comprando ou não. O problema é a comunidade em geral. Não é porque o cara ganha mais dinheiro e ele pode gastar dinheiro comprando o jogo que ele é menos tóxico do que uma pessoa que não tenha dinheiro. Muito pelo contrário. O que eu vejo, por exemplo, no World of Warcraft, eu vejo pessoas tóxicas dentro do World of Warcraft, cara. E é um jogo que você tem que pagar por mês e comprar expansões. Então isso não é um fator que vai embarrear pessoas de baixa renda de jogar, que vai transformar o jogo em um jogo melhor. O grande problema é que existem muitas crianças ultimamente que jogam jogos. Na minha época, eu era criança, mas a gente tentava se igualar às pessoas adultas. Hoje em dia, as pessoas adultas tentam se igualar às crianças. E criam um ambiente na comunidade péssimo, que é se você mata alguém, você é hacker, mas se você morre, você é um noob. Coisas do gênero são comuns, sempre existiram, hoje em dia mais intensificado devido, claro, todo mundo hoje tem internet praticamente. Então de uma forma ou de outra vai existir mesmo sendo um jogo pago. A grande questão é que sendo um jogo que você tem que comprar, você tem menos pessoas, consequentemente você tem menos pessoas tóxicas. Mas abrindo para o público, você sim vai ter mais pessoas tóxicas, é claro que vai ter mais pessoas tóxicas. Mas isso é por conta da relação de tamanho do público e não porque é free to play. Se você tem milhões de pessoas que compraram o jogo, com certeza vai ter uma comunidade tóxica. Se você tiver 1 milhão de pessoas que baixaram o jogo que você comprar, você vai ter a mesma quantidade de pessoas tóxicas. Não é porque o cara comprou o jogo que ele vai deixar de ser idiota. Mas valeu, Marcelo, pela pergunta. Isso aí, pessoal, vou encerrar o vídeo de hoje. Eu espero que vocês comentem mais e façam mais perguntas. Eu tive que pegar algumas perguntas aqui, ou melhor, comentários que nem sequer eram perguntas. Então eu espero que vocês interajam mais em termos de perguntas mesmo. Eu queria que vocês perguntassem coisas interessantes, não só sobre a lore do WoW, mas em qualquer coisa geral que vocês queiram saber e eu possa responder, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todo mundo. Tá na minha hora. Fui!